Será que o maior vilão do universo Marvel, o Titã Louco Thanos, era, no fundo, um filósofo estoico? Ou ele era apenas um tirano com uma lógica distorcida? Prepare-se para desvendar essa intrigante conexão que desafia nossas percepções sobre vilania, propósito e a própria natureza da filosofia, mergulhando em um debate que transcende as telas do cinema e nos convida a uma profunda introspecção sobre a condição humana e os limites da razão, da moralidade e da busca por um ideal. Thanos. Um nome que ecoa destruição e um propósito inabalável, gravado indelevelmente na memória de bilhões de fãs ao redor do globo. Para aqueles que ainda não mergulharam profundamente no vasto e complexo universo cinematográfico da Marvel, ele é o antagonista central de épicos como Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, um ser de poder colossal, de uma raça antiga e quase invencível, e uma convicção ainda maior, forjada em anos de observação, desespero e uma interpretação singular da realidade. Sua motivação, embora brutal em sua execução, é apresentada como uma tentativa desesperada de salvação. Salvar o universo da superpopulação e da iminente escassez de recursos, um problema que ele testemunhou devastar seu próprio planeta natal, Titã, levando-o à ruína. Sua solução? Eliminar metade de toda a vida com um simples estalar de dedos, utilizando o poder das joias do infinito, artefatos de poder inimaginável que, uma vez reunidos, concedem ao seu portador controle absoluto sobre a realidade. Ele não busca o poder por uma sede egoísta de dominação, por vingança pessoal ou por um desejo de caos e destruição gratuita, mas sim por um ideal que, em sua mente distorcida e pragmática, é a única solução viável, justa e inevitável para garantir um futuro sustentável e próspero para as gerações vindouras. Uma figura complexa, que se vê não como um destruidor, mas como um salvador, um profeta de uma verdade dura e impopular, um fardo que ele acredita ser o único capaz de carregar, mesmo que seu método seja o genocídio em massa. Sua jornada é marcada por sacrifícios pessoais, uma determinação férrea e uma lógica implacável, que o tornam um dos vilões mais fascinantes, debatidos e, paradoxalmente, compreendidos da cultura pop contemporânea, levantando questões éticas e filosóficas que ressoam muito além do entretenimento e nos fazem questionar a natureza do bem e do mal, da justiça e da tirania. Agora vamos mergulhar profundamente na mente de Thanos e confrontá-la com os pilares do estoicismo, uma filosofia milenar que floresceu na Grécia Antiga e em Roma, ensinando-nos a viver com sabedoria, virtude e uma tranquilidade inabalável diante das vicissitudes da vida. Será que o Titã Louco realmente se encaixa nesse molde de sabedoria e autocontrole? Ou sua filosofia é, na verdade, uma perversão grotesca dos ideais estoicos, um espelho distorcido que reflete os perigos de uma razão sem coração? A análise que se segue buscará desvendar onde os caminhos de Thanos e dos grandes mestres estoicos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto se cruzam em pontos superficiais e, mais frequentemente, onde eles divergem de forma irreconciliável, revelando a profundidade da distorção em sua busca por um propósito que ele considera nobre. Thanos exibe uma calma quase sobrenatural, uma compostura que beira a indiferença, mesmo diante de perdas significativas e da resistência implacável dos Vingadores, que representam a última esperança de um universo que ele condena. Sua postura é a de um indivíduo que tomou uma decisão monumental, após anos de deliberação, observação e uma convicção inabalável de que não há outra saída, e a executa com uma frieza calculista, quase ritualística, como se estivesse cumprindo um destino cósmico que lhe foi imposto. Essa aparente imperturbabilidade à primeira vista pode nos remeter à apatia estoica, à ausência de paixões irracionais, de perturbações da alma que nos afastam da razão e da virtude. Os estoicos, no entanto, como Sêneca tão eloquentemente ensinava em suas cartas e tratados, não defendiam a ausência total de emoções,
mas sim o controle racional sobre elas. A apatia não era uma insensibilidade gélida ou uma repressão brutal dos sentimentos, mas a maestria sobre as paixões, garantindo que a razão, e não o impulso cego ou a emoção descontrolada, guiasse nossas ações e julgamentos. Sêneca, por exemplo, reconhecia a existência de emoções como a tristeza, o medo e a alegria, mas argumentava que deveríamos evitar que elas se transformassem em paixões avassaladoras que nos roubassem a paz interior e a capacidade de agir virtuosamente. Ele ensinava que a verdadeira liberdade reside em não ser escravo de nossas emoções, mas sim em ser seu mestre. Thanos, por outro lado, parece reprimir suas emoções, ou, de forma mais insidiosa, as canaliza e as distorce para justificar uma obsessão que se tornou o centro de sua existência e a única lente através da qual ele enxerga o mundo. Sua tristeza quase imperceptível, ao sacrificar Gamora, sua filha adotiva e talvez o único ser por quem ele nutria um afeto genuíno, é um vislumbre doloroso de que suas paixões não estão ausentes, mas sim subjugadas, esmagadas por um propósito maior, ainda que profundamente equivocado e moralmente indefensável. Ele chora, sim, mas não hesita, demonstrando uma capacidade perturbadora de compartimentalizar a dor e o afeto em nome de sua missão. A verdadeira apatia estoica busca a serenidade e a tranquilidade da alma através da prática constante da virtude, da aceitação do que não podemos controlar e da harmonização de nossa vontade com a razão universal, não através da aniquilação em massa ou da repressão emocional que, no fundo, apenas adia o confronto com a própria humanidade, ou, no caso de Thanos, sua titaneidade. Ele confunde a ausência de demonstração externa de emoção com a ausência de paixão. Um erro fundamental na compreensão da filosofia estoica, que valoriza a emoção como parte da experiência humana, desde que ela seja guiada pela razão e não se torne um obstáculo à virtude. A calma de Thanos é a calma de um cirurgião que realiza uma operação dolorosa, mas necessária, em sua própria mente, não a calma de um sábio que encontrou a paz interior através da virtude e da aceitação do fluxo da vida. É a calma de um fanático, não de um filósofo. Eu sou inevitável. Essa frase, proferida com uma convicção quase religiosa e uma determinação que beira o fanatismo, encapsula a inabalável crença de Thanos em sua missão. Ele acredita que sua missão é um dever cósmico, uma correção necessária e inadiável para o desequilíbrio intrínseco do universo, um problema que ele se sente compelido a resolver, custe o que custar, pois ninguém mais teve a coragem de fazê-lo. Os estoicos, desde Zenão de Cítio, o fundador da escola, até Marco Aurélio, o imperador filósofo, defendiam fervorosamente a ideia de viver de acordo com a natureza, cataphysin, o que implica agir racionalmente e em harmonia com a ordem universal, com o logos que permeia tudo e a todos. Para Thanos, a natureza dita a escassez, a superpopulação e, consequentemente, a necessidade brutal de um expurgo para restaurar o equilíbrio. Contudo, a natureza estoica, em sua essência mais profunda, é intrinsecamente racional, ordenada e crucialmente social. Ela valoriza a interconexão de todos os seres, a cooperação mútua e a busca pela virtude em comunidade, reconhecendo que somos parte de um todo maior e que nosso bem-estar está intrinsecamente ligado ao bem-estar dos outros. O plano de Thanos, ao invés de harmonizar e promover a vida em sua plenitude, impõe uma solução violenta, unilateral e profundamente antissocial, ignorando a capacidade intrínseca de adaptação das espécies, a inovação tecnológica e social, a resiliência da vida e, acima de tudo, a dignidade inalienável de cada vida individual. Ele confunde sua própria interpretação utilitarista e distorcida da natureza com a razão universal que os estoicos veneravam como a fonte de toda a virtude e sabedoria. A virtude estoica não é apenas sobre a razão, mas sobre a razão aplicada com justiça, coragem, temperança
e sabedoria. A missão de Thanos falha em todas essas frentes, pois sua racionalidade é desprovida de empatia, sua justiça é uma forma de tirania, e sua sabedoria é limitada por uma visão míope e destrutiva. Ele se vê como um jardineiro cósmico, podando o excesso para que o jardim floresça, mas esquece que o jardim é composto por seres sencientes, cada um com seu próprio valor intrínseco e direito à existência, e que a vida não é um mero recurso a ser gerenciado. A diferença entre o dever estoico e a obsessão de Thanos é abissal. O primeiro é voltado para a virtude e o bem comum real, alcançado através de ações justas, racionais e compassivas, que buscam aprimorar a sociedade. O segundo é uma solução matemática fria que ignora a complexidade da vida, a dignidade inerente a cada indivíduo e a capacidade de escolha e adaptação das civilizações. Ele age como um deus, impondo sua vontade de forma arbitrária, enquanto o estoico busca harmonizar sua vontade com a ordem divina do cosmos, aceitando o que não pode ser mudado e agindo virtuosamente no que pode, sempre com respeito à vida e à razão. A sua natureza é uma natureza de escassez e destruição, enquanto a natureza estoica é de abundância e interconexão. O sacrifício de Gamora é, sem dúvida, um dos momentos mais chocantes e emocionalmente carregados de Guerra Infinita, um ponto de virada que revela a profundidade da determinação de Thanos e a escuridão de sua alma. Thanos chora, lágrimas escorrem por seu rosto, um raro vislumbre de sua humanidade, ou titaneidade. Um sinal de que, apesar de sua fachada, ele não é completamente imune à dor e ao afeto. Mas ele prossegue com o ato horrendo, justificando-o como um preço necessário e inevitável para sua missão, a única forma de obter a joia da alma, um dos pilares para a concretização de seu plano. Ele parece demonstrar um desapego extremo, abrindo mão do que ele próprio admite ser o que mais ama, em nome de um bem maior percebido, um ideal que ele colocou acima de qualquer laço pessoal. O estoicismo, especialmente através dos ensinamentos de Epicteto, nos instrui a nos desapegar das coisas externas, aquelas que não estão sob nosso controle, a riqueza, a reputação, a saúde, os bens materiais e até mesmo as pessoas amadas, para alcançar a verdadeira tranquilidade da alma, a ataraxia. Epicteto, um ex-escravo que conhecia a fundo a fragilidade da existência humana e a importância da liberdade interior, sabia que essa liberdade residia em focar apenas no que está sob nosso controle, nossos julgamentos, nossas opiniões, nossos desejos e aversões. Ele ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas sim a nossa interpretação delas, e que devemos aceitar com serenidade o que o destino nos reserva. No entanto, esse desapego estoico nunca, jamais, deve ser interpretado como uma licença para o sacrifício da virtude, da moralidade ou da vida de outros seres humanos para fins utilitários. O desapego estoico é sobre a liberdade de não ser escravo das paixões e dos bens externos, de não permitir que a perda de algo externo nos roube a paz interior, de cultivar a serenidade diante da impermanência da vida, não sobre a justificação de atos cruéis e assassinos. Thanos sacrifica um ser amado não por um bem intrínseco que ele possa controlar ou cultivar em si mesmo, mas por um objetivo utilitário e destrutivo que ele impõe ao universo. Seu ato não é de desapego virtuoso, mas de uma crueldade calculada, justificada por uma lógica falha e perigosa, onde o fim, por mais grandioso que se imagine, justifica os meios mais hediondos. Um estoico verdadeiro jamais aceitaria tal premissa, pois a virtude é o único bem, e a crueldade é a antítese da virtude. Epicteto nos lembra que devemos focar no que está sob nosso controle, aceitando com serenidade o que não está. Thanos, ao contrário, tenta controlar o destino de todo o universo, o que é a antítese do foco estoico no eu interior e na aceitação do que não pode ser mudado. Ele busca impor sua vontade ao cosmos, em vez de harmonizar sua vontade com o cosmos, uma distinção crucial que o afasta radicalmente do caminho estoico.
A dor que ele sente ao sacrificar Gamora, embora real, é rapidamente superada pela sua convicção, mostrando que seu desapego é, na verdade, uma forma de auto-engano, onde a paixão por sua missão supera qualquer outra emoção ou laço afetivo, tornando-o um escravo de sua própria ideologia. Thanos se vê como o único ser verdadeiramente racional, o único com a coragem e a clareza de visão para tomar as decisões difíceis e impopulares, que são, em sua mente, absolutamente necessárias para o bem maior do universo. Sua lógica é brutalmente simples e, em sua superfície, matematicamente coerente. Recursos finitos combinados com um crescimento populacional infinito inevitavelmente levarão à ruína, à fome, à guerra e, em última instância, à extinção. Logo, é preciso reduzir a população pela metade para garantir a sobrevivência e a prosperidade do restante. Isso se assemelha a uma forma extrema e desumanizada de utilitarismo, onde a maior felicidade para o maior número, no futuro distante, justifica o sofrimento e a morte de bilhões no presente. Mas para os estoicos, a razão, logos, não é uma ferramenta fria e desapaixonada para calcular o maior benefício ou o menor dano, mas uma faculdade intrinsecamente ligada à virtude. A virtude para eles é o único bem, e ela se manifesta através de 4 pilares cardeais: a justiça, a coragem, a temperança e a sabedoria. Uma ação não pode ser verdadeiramente racional se for injusta, se carecer de compaixão, ou se for motivada por uma arrogância desmedida que ignora a complexidade da vida e a dignidade individual. A racionalidade de Thanos é uma racionalidade fria, desprovida de empatia, de compaixão e de uma compreensão profunda da moralidade que distorce a própria essência da virtude estoica. Como Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos lembra em suas meditações, a razão deve nos guiar para a bondade, para a cooperação e para o serviço à comunidade universal, reconhecendo nossa interdependência e a necessidade de viver em harmonia com os outros. A razão estoica busca a harmonia, não a imposição de uma ordem através da violência. Sêneca, em seus escritos, frequentemente adverte contra a crueldade, afirmando que a crueldade é um sinal de fraqueza e que nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Mesmo que Thanos não se perceba como cruel e de fato acredite estar agindo por um bem maior, o resultado de suas ações é a crueldade máxima, a imposição de uma dor inimaginável em escala cósmica. Sua lógica, embora internamente consistente e aparentemente inquestionável para ele, é construída sobre premissas falsas e uma visão limitada da vida, que não considera a resiliência, a criatividade, a capacidade de inovação e a infinita adaptabilidade das civilizações. Ele assume que a vida é um jogo de soma zero, onde o ganho de um só pode vir da perda de outro, uma visão que contraria a interconexão e a abundância potencial que a razão estoica buscaria cultivar através da cooperação e da sabedoria. A racionalidade de Thanos é, em última análise, uma racionalidade doentia, que serve a uma paixão distorcida e não à virtude, uma razão que se tornou escrava de uma obsessão. Thanos, em suas próprias palavras e ações, frequentemente afirma não ter apegos, apresentando-se como um ser acima das fraquezas emocionais e das ligações mundanas que, segundo ele, levam ao sofrimento e ao desequilíbrio. No entanto, suas ações e, mais reveladoramente, seu sofrimento visível por Gamora, revelam uma profunda e dolorosa contradição que desmascara sua fachada de desapego. Ele está, na verdade, profundamente apegado à sua própria visão de mundo, à sua missão autoimposta, à sua imagem de salvador cósmico e à sua convicção inabalável de que ele é o único capaz de realizar o que é necessário para o universo. Esse apego à sua própria ideia, à sua própria ideologia, é tão forte e arraigado que o cega para qualquer alternativa, para qualquer diálogo, para qualquer solução que não seja a sua, e o leva a cometer as mais indizíveis atrocidades. O verdadeiro desapego estoico, como ensinado por Epicteto,
é a liberdade das paixões e dos desejos externos, permitindo que a razão e a virtude floresçam sem impedimentos. É a capacidade de aceitar o que não podemos mudar e de focar nossa energia no que está sob nosso controle, cultivando a paz interior e a serenidade. Thanos, ao invés de se libertar das amarras do apego, torna-se escravo de sua própria ideologia, de sua própria obsessão, um paradoxo gritante para alguém que se julga tão desapegado. Ele busca a paz, uma paz que ele imagina ser universal e duradoura, e após cumprir sua missão, retira-se para um jardim idílico, buscando a tranquilidade. Mas a paz interior, para um estoico, só é alcançada através de uma vida virtuosa, de ações justas, de uma alma em harmonia com o Logos universal, e não através de um rastro de destruição e do sangue de trilhões de vidas inocentes. Sua paz é uma ilusão, uma fachada para a devastação que ele causou, e sua alma, inevitavelmente, permanece manchada pela culpa e pela violência. Ele é um exemplo trágico de como a repressão e a negação dos apegos podem levar a uma forma ainda mais perigosa de apego. O apego à própria retidão e à própria visão de mundo, que se torna inquestionável e absoluto, transformando-o em um tirano dogmático. A busca por um propósito, quando desprovida de humildade e autocrítica, pode se tornar a maior das prisões, aprisionando o indivíduo em sua própria bolha de certezas e impedindo-o de ver a verdade e a complexidade do mundo. Ele é a prova de que o desapego mal compreendido pode ser tão perigoso quanto o apego excessivo. Então, o que podemos nós, meros mortais, aprender com Thanos e sua complexa, e muitas vezes perturbadora, relação com os princípios do estoicismo? Primeiramente, a história do Titã Louco nos força a examinar criticamente nossas próprias motivações e os fundamentos de nossas convicções mais profundas. A determinação, a resiliência e a capacidade de perseverar diante de obstáculos são, sem dúvida, virtudes que os estoicos valorizavam imensamente, vendo-as como componentes essenciais para uma vida virtuosa e para a construção de um caráter forte. No entanto, quando essa determinação se transforma em obsessão cega, quando ela começa a justificar a crueldade, a injustiça e a ignorância da dignidade alheia, ela deixa de ser uma virtude e se torna uma força destrutiva, um veneno para a alma e para a sociedade. A jornada de Thanos nos alerta sobre os perigos de uma racionalidade desprovida de moralidade, de um propósito que se eleva a um ídolo inquestionável e de um desapego que se confunde perigosamente com a indiferença, ou pior, com a crueldade. Podemos sim nos inspirar na sua resiliência, no seu foco inabalável e na sua capacidade de suportar a dor em nome de um objetivo. Mas devemos, com a mesma intensidade, questionar se nossos próprios objetivos estão alinhados com a virtude, a justiça, a compaixão e o bem comum. A verdadeira força estoica reside em controlar a nós mesmos, nossas reações e nossos julgamentos, e não em tentar controlar o universo ou impor nossa vontade sobre os outros. Ela reside em agir com sabedoria e compaixão, mesmo diante das adversidades mais esmagadoras, e em reconhecer que a nossa esfera de controle é limitada, focando naquilo que realmente podemos influenciar, nosso caráter, nossas escolhas e nossa atitude perante o mundo. A distinção entre determinação virtuosa e obsessão destrutiva é tênue, mas crucial. A primeira busca aprimorar o eu e contribuir para o bem maior através de meios éticos e racionais, promovendo a vida e a harmonia. A segunda busca impor uma visão de mundo, muitas vezes à custa de tudo e de todos, justificando a violência em nome de um futuro idealizado, mas que na prática se revela uma distopia. Thanos nos mostra o abismo que se abre quando essa distinção é perdida, e como a busca por um ideal pode se tornar a maior das tragédias, transformando o suposto salvador em um tirano. Thanos, o Titã Louco, não era um estoico. Longe disso. Ele era talvez um pseudo-estoico, um ser que adotou algumas das aparências da filosofia, a calma, a determinação, o desapego aparente,
mas perverteu sua essência mais profunda, transformando-a em uma justificativa para a tirania e a destruição em massa. Sua jornada, no entanto, nos oferece um espelho fascinante e, por vezes, aterrorizante, para refletir sobre os limites da razão quando desvinculada da moralidade, os perigos da obsessão quando disfarçada de propósito nobre e a verdadeira natureza da virtude. Ele nos mostra, de forma dramática e inesquecível, que a busca por um propósito, por mais grandioso e bem-intencionado que possa parecer em sua origem, pode se desviar para a tirania e a destruição se não for temperada pela sabedoria, pela justiça e, acima de tudo, pela humanidade. No fim das contas, a lição mais profunda e sombria de Thanos é um lembrete pungente. A paz e a harmonia genuínas não podem ser construídas sobre a destruição, o sofrimento e o genocídio. A verdadeira serenidade, a eudaimonia que os estoicos tanto buscavam, reside na virtude, na razão aplicada com compaixão e na aceitação sábia do que está sob nosso controle, e não na imposição violenta de nossa vontade sobre o mundo. É um convite à introspecção, a questionar nossas próprias certezas e a buscar um caminho de virtude que honre a vida em todas as suas formas, reconhecendo a complexidade do universo e a dignidade de cada ser. E você? O que pensa sobre a filosofia de Thanos e as lições que podemos extrair de sua trágica saga? Deixe seu comentário e vamos continuar essa reflexão que transcende as telas do cinema e nos convida a pensar sobre a própria condição humana, sobre o bem e o mal, e sobre o que realmente significa viver uma vida com propósito e virtude, em harmonia com o cosmos e com nossos semelhantes. Até a próxima, e que a razão nos guie para a verdadeira sabedoria.